Ok, minha galera, vamos aqui iniciar nossa revisão, tá bom? Como combinado, a gente ia gravar essa revisão porque não vai sobrar aula para poder fazer a revisão presencial, tá bom? Então nós temos 4 tópicos aqui importantes para poder falarmos a respeito deles, né, na verdade. E cada um desses tópicos estão garantidos lá na avaliação. Então é interessante que vocês assistam esses vídeos e tirem dúvidas, façam exercícios, tá bom? Então o primeiro tópico que a gente vai ver aqui são as probabilidades, certo? Então o que nós vamos tentar fazer aqui juntamente com vocês essa ideia do que é probabilidade. E logo em seguida, depois da probabilidade definida, a gente vai fazer um aprofundamento bacana nele, tá bom? Então veja só, o que é probabilidade mesmo? Vamos raciocinar um pouquinho. Suponha que nós tenhamos aqui, por exemplo, olha só, vamos fazer aqui uns desenhozinhos. Suponha que eu tenho aqui algumas bolinhas vermelhas e algumas bolinhas pretas, por exemplo. Pronto. Esse é o nosso conjuntinho básico, tá bom? Suponha que essas bolinhas aqui estejam aqui, por exemplo, dentro de uma caixinha e a gente vai fazer uma extração dessas bolinhas aí, uma por uma. Então eu perguntar para vocês o seguinte: qual seria a probabilidade de tirar aqui de dentro dessa caixinha uma bola vermelha, certo? Então eu vou representar assim, probabilidade eu vou representar com a letra P, tá bom? E a cor vermelha eu vou colocar aqui o V. Então a nossa ideia seria pensar o seguinte: o que significa probabilidade, tá bom? Então probabilidade é um número racional que indica a chance de um evento desejado acontecer, certo? Então no caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso de 2 valores. Eu preciso de um valor para colocar no numerador aqui, certo? Eu vou precisar de um valor para colocar aqui e de outro valor para colocar aqui embaixo, certo? Então, tecnicamente, probabilidade é isso. Quem é que fica em cada lugarzinho aqui? Então, aqui embaixo vai ficar um negocinho que nós chamamos de espaço amostral. Eu vou chamar agora aqui simplesmente de amostral, certo? Então, vocês já vão saber o que é isso. E aqui na parte de cima, no numerador da nossa probabilidade, vai ficar a quantidade de eventos desejados, certo? Então, eu vou usar essa palavra aqui, desejado, porque eu usei ela na aula e eu vou usar aqui também na revisão. Então, de certo modo, uma probabilidade seria uma fração onde o numerador é a quantidade de elementos dentro do que você deseja e o denominador é a quantidade de elementos possíveis existentes dentro do seu espaço amostral. Sendo assim, olhando para cá, para nossa caixinha com as suas bolinhas, poderíamos pensar o seguinte: qual seria o espaço amostral possível dessas bolinhas? Vamos construir eles aqui, por exemplo. Então, o meu espaço amostral, nesse caso, teria o quê? Teria uma bolinha vermelha, ó, a bolinha vermelha aqui, a outra seria a segunda bolinha vermelha, a outra seria a terceira bolinha vermelha. Logo em seguida, nós temos o que aqui? Nós temos uma bolinha preta e depois outra bolinha preta, certo? E assim nós temos essas possibilidades. Se a gente for retirar ali de dentro, a gente tem 5 possibilidades de sair alguma coisa daqui de dentro, alguma bolinha. Então nesse caso aqui, eu digo que o número de elementos do meu espaço amostral, que é assim que a gente representa, é igual a quanto? É igual a 5, certo? Ou seja, as possibilidades de sair daqui de dentro dessa caixinha são 5. Tem 5 elementos possíveis para sair daí de dentro. Logo, a gente pode fechar aqui, ó, essa parte do espaço amostral. Vou apagar aqui e vou trocar ele por quem? Vou trocar por 5, beleza? Então aqui o nosso espaço amostral é 5. No nosso caso, que nós desejamos que seja uma bolinha vermelha que seja extraída daqui, eu olho para o meu espaço amostral e percebo que são 3 possibilidades, ou seja, existem 3 bolinhas vermelhas aqui dentro da caixa.
Portanto, eu vou vir aqui, ó, e vou trocar isso daqui, vou trocar por 3. Por quê? Porque o meu espaço amostral, os eventos desejados são apenas 3 possíveis. Então aqui está a ideia. Existem então 3 chances entre 5 de sair uma bola vermelha de dentro da caixinha, certo? Então, na maneira mais simples de se fazer, essa é a ideia de probabilidade, tá bom? Você tem algumas coisas que podem acontecer, alguns eventos possíveis, e você quer saber a chance de algum desses eventos acontecer em relação a todos os que podem acontecer, tá bom? Vamos pensar novamente. Vamos passar aqui para o próximo quadro. Olha, vamos supor o seguinte. Imagina que eu tenho um conjunto A aqui, qualquer, composto por essas letras. Olha, A, B, C, D, E, F e G. Pronto. Eu tenho esse conjunto com essa quantidade de letras. Beleza? E nós estamos desejando escolher uma dessas letras aí ao acaso. A gente pode pensar o seguinte: qual seria a chance da letra escolhida ao acaso ser uma letra vogal, por exemplo? Então, nesse caso aqui, nós vamos procurar a probabilidade de a letra escolhida ser uma vogal. Pronto, então eu vou colocar aqui. O que me interessa é que seja uma vogal escolhida na minha letra. Beleza? Bom, como é que eu vou calcular essa probabilidade então? Vamos já saber que a probabilidade é uma fração, certo? Essa fração precisa ter 2 valores. No numerador, que é a parte de cima, a gente vai ter a quantidade de elementos que está dentro do esperado. No nosso caso aqui, dentro das vogais. E aí vamos fazer uma contagem aqui agora. Quantas vogais nós temos aqui no nosso conjunto? Eu tenho, por exemplo, o A e o E, certo? Então essas são as vogais que nós temos aqui dentro desse conjunto. Então são esses que são os interessantes para nós, que nos interessam. Podemos dizer então, nesse caso, que os eventos que eu desejo, os possíveis, são aqui 2. 2 entre quantos? Agora a gente vai contar todos os elementos que tem aqui na tela, no meu conjunto. Então vamos fazer essa contagem aqui de uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o meu espaço amostral aqui tem 7 elementos. Portanto, são 2 entre 7. Certo? Então olha só a ideia de probabilidade, tanto que é tranquila. Em si, a gente vai fazer uma relação entre a quantidade de eventos possíveis, desejados, e a quantidade de eventos totais que eu tenho no meu fenômeno que está acontecendo, tá bom? Mas tem uma coisa legal ainda com a relação às probabilidades, é que, embora ela seja uma fração, na maioria das vezes ela é colocada como porcentagem. Então a gente vai finalizar aqui esse cálculo transformando essa fração em porcentagem. Aí vocês vão ter que dividir o 2 para 7. Vamos fazer aqui uma divisãozinha básica de 2 para 7. Me ajudem aí. 2 dividido para 7, olha só. Tecnicamente não dá para dividir, eu coloco o 0 aqui. Vamos colocar de vermelho aqui para botar de azul. Coloco o 0 aqui, o 0 e a vírgula aqui, ó. Ficou 20 dividido para 7 agora, que vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 para 20 ainda me sobra 6 ainda de resto. 6 não dá mais para dividir. Eu vou colocar aqui agora outro zerinho aqui. E a gente vai ver agora 60 dividido para 7. Então vai dar 8 no caso, né? Porque 7 vezes 8 é 56. No caso aqui sobraria 4. Novamente não dá para dividir, vou colocar mais um zerinho aqui. Ficou 40 dividido para 7, que dá 5, né? 5 vezes 7 é 35, e ainda sobra 5. E essa divisão vai ficar aí por um bom tempo. Então aqui está o resultado.
285 milésimos. Então eu vou colocar aqui. Então vai dar o que? 285 milésimos, certo? E transformando isso em porcentagem agora, seria só vocês fazerem o seguinte. Transformar em porcentagem é o mesmo que multiplicar esse decimal por 100, viu, pessoal? Multiplicar por 100 é o mesmo que pegar essa vírgula que está aqui e transferir ela para cá 2 casinhas para a direita. Logo, nós teremos aqui o que? Nós teremos um total de 28,5%, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 28,5%. Olha aí. E aí nós temos então agora a finalização da nossa probabilidade, do nosso exercício. Então, se eu tenho esse conjunto A com 7 letras, essas que estão definidas aí, e eu quero tirar uma vogal dali, escolher uma letra ao acaso, e a probabilidade de ser uma vogal são 2 entre 7, que transformando em porcentagem dá 28,5%. Legal? Joia! Então vamos agora fazer o seguinte, já que vocês já sabem a ideia de construir as probabilidades, a ideia básica já está aí, vamos agora pensar numa ideia que seja um pouco mais, como se diz assim, um pouco mais complexa. Imagine que nós temos agora algo um pouco mais diferenciado. Vamos fazer novamente aqui a nossa caixinha. Eu estou usando a ideia das caixinhas aqui porque normalmente é uma coisa bem fácil da gente entender, tá bom? Mas poderia ser qualquer outra coisa, tá bom? Qualquer outro objeto poderia funcionar. Então suponha que nós tenhamos aqui, olha, a nossa caixinha, e dentro dessa caixinha aqui eu tenha, vamos pensar aqui, eu tenho bolinhas verdes, vou colocar uma bolinha verde, outra bolinha verde e outra bolinha verde. E tenho também bolas vermelhas. Eu tenho uma bola vermelha, 2 bolas vermelhas aqui dentro. Pronto. E aí a gente pode fazer perguntas mais ou menos nesse sentido. A gente vai tirar 2 bolinhas aqui de dentro agora. A gente não vai retirar mais uma bolinha. Se fosse para retirar só uma bolinha, a gente teria aqui um espaço amostral contendo 5 elementos. Mas já que nós não queremos mais retirar só uma bolinha, a gente precisa fazer a construção do espaço amostral, tá bom? Para a gente poder entender quantos elementos tem dentro desse espaço amostral, já que agora a gente vai retirar 2 bolinhas, tá bom? Para ficar claro aí, vamos enumerar essas bolinhas aqui para que fique bem fácil de se perceber. Eu vou fazer o seguinte, essa primeira bolinha vermelha, eu vou chamar ela assim, vermelho 1, ok? Essa segunda bolinha vermelha, eu vou chamar ela de vermelho 2. Essa bolinha verde agora aqui, eu vou chamar ela de verde 1. Eita, eu coloquei 2 cores na cor vermelha. Tá? Então deixa eu colocar o seguinte, deixa eu colocar na cor preta agora. Vou usar aqui o verde 1. Aqui vamos usar o verde 2 para essa bolinha. E aqui vamos usar o verde 3 para essa bolinha, certo? Então onde tiver vermelho 1 escrito de verde, eu acho que eu vou precisar refazer bem aqui as coisas para ficar mais fácil, né? Deixa eu trocar essas cores aqui. Vou colocar onde tem vermelho, vou colocar. Vou tirar esses V's daqui. Tá. Eu vou chamar aqui então, vou botar umas letrinhas aqui, tá bom? Para ficar mais fácil para nós. Essa vermelha aqui eu vou chamar de A. Essa outra vermelha aqui eu vou chamar de B. Essa aqui eu vou chamar de C. Aqui de D. E aqui eu vou chamar de E. Só para ficar mais fácil de observar. Pronto, então eu tenho aqui as nossas bolinhas, já estão nomeadas. E agora a gente vai retirar 2 delas. Aí fica muito interessante agora, por quê? Porque eu posso começar a fazer combinações dessas bolinhas. Então, por exemplo, já que eu vou tirar 2, eu vou marcar aqui o que eu desejo dessa atividade. Eu quero calcular a probabilidade de sair o quê?
de sair, por exemplo, uma bola vermelha e uma verde, tá bom? Vou desenhar elas aqui, ó. A probabilidade de sair uma bola vermelha e a probabilidade e uma verde ao mesmo tempo, certo? Pronto. Eu quero que saia uma bola vermelha e uma verde. Para isso, lembrando, eu preciso de dois valores. Um valor para colocar no denominador e um valor para colocar no numerador. Eu só preciso saber agora quantos elementos tem no meu espaço amostral para conseguir fazer isso. E para isso vamos começar a desenhar esse espaço amostral aqui, tá bom? Vamos pensar o seguinte, se eu tiro duas bolinhas daqui ao acaso, pode sair duas bolinhas vermelhas. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Pode sair uma bolinha vermelha junto com outra bolinha vermelha, certo? Eu posso tirar aqui, no caso, a bolinha A e a bolinha B. Ó, a bolinha A e a bolinha B pode sair junto. Beleza? Não tem outra maneira de tirar essas bolinhas. Se eu tirar duas bolinhas e sair as duas vermelhas, pode sair a vermelha A primeiro e a vermelha B segundo, mas como eu vou tirar as duas juntas, não vai mudar nada, não vai ter diferença. Tá bom? E agora vamos fazer aqui a bolinhas vermelha com verde. Nesse caso eu posso ter uma bolinha vermelha aqui. Ó, posso ter uma bolinha vermelha junto com a bolinha verde. Quantas vezes aqui no caso? Vamos marcar aqui algumas vezes aqui. Verde com vermelha. Aliás, verde com verde. E verde com vermelha. Vamos pensar aí. Quantos conjuntos a gente consegue fazer aí nessas duas bolinhas, com duas bolinhas? Então, as possibilidades são essas. São vermelho com vermelho, vermelho com verde, verde com verde ou verde com vermelho. Certo? Não tem outros tipos de possibilidades. Quantas vermelha com vermelho a gente consegue fazer? No caso aqui teria apenas uma possibilidade, certo? Só tem essa maneira de fazer vermelho com vermelho. A verde com verde, no caso, eu teria mais possibilidade de fazer. Por quê? Porque eu tenho assim agora, ó. Vamos pensar aqui. Aumentar aqui. Essa primeira aqui pode ser vermelho A. Deixa eu colocar aqui. A bolinha A, que é a primeira vermelha, com a bolinha C, que seria a primeira verde. Depois eu teria o que? A bolinha A com a D e a bolinha A com a E. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou observar que existe mais de uma maneira de fazer essa combinação da bolinha vermelha A, certo? Então vou fazer aqui duas possibilidades, ó. Estamos tentando aqui definir para vocês a ideia básica, tá bom? Então essa bolinha A, vermelha A, ela pode se juntar também com a bolinha verde D e com a bolinha verde E. Vendo? Então aqui nós temos a combinação da bolinha vermelha A com as três bolinhas verdes. Mas por outro lado, eu tenho também a bolinha B, que pode combinar com as três bolinhas verdes, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Mais três combinações da bolinha B agora. Uma, duas, três.
Agora vamos fazer da verde. 1, 2, 3. 3 bolinhas. Aqui então agora seria o que? A bolinha vermelha é a bolinha B. Então aqui a bolinha B aqui, bolinha B aqui, bolinha B aqui. Combinando com a C, com a D e com a E. Pronto. Se formos observar agora, a gente vai poder verificar que para cada uma das bolinhas vermelhas eu consigo fazer 3 combinações junto com as bolinhas verdes. Como a ideia aqui do exercício era saber qual é a probabilidade de se retirar uma bolinha vermelha e uma verde, a gente já tem aqui agora todas as possibilidades. Então é só a gente vir aqui, olha, nessa parte e contar quantos elementos eu tenho aqui, quantas duplas eu tenho aqui que me interessa. No caso são 6 duplas. Eu já sei que essa quantidade aí é a quantidade aqui do numerador. Vai ser 6 dividido por quanto? Agora eu preciso saber o total de pares que eu consigo fazer com essas duas bolinhas, com essas 5 bolinhas, certo? Então já sei que esses pares vai ser vermelho com vermelho, só vai dar uma. As vermelhas com verdes já estão colocadas aí, né? No caso seriam 6. Verde com verde agora. Vamos combinar as verdes com as verdes para ver quanto que vai dar. Então, as verdes com as verdes, elas são 3. São as bolinhas C, D e E. Então, aqui nós já temos... Deixa eu ajudar um pouquinho aqui. E colocar aqui alguns parezinhos para mostrar para vocês como é que fica essas combinações. Olha só, as verdes elas são C, D e E. Vamos colocar o nome delas aqui então. Pode ser a C com a D, pode ser a C com a E, certo? Então eu já tenho essas duas possibilidades, C com D e C com E. E depois pode ser a D com a E. Então eu vou colocar aqui, pode ser a bolinha D com a bolinha E. Beleza. Então observe aí que nesse caso as verdes podem fazer 3 duplos diferentes. E nesse caso aqui, a verde com vermelha, tá, já está contada aqui nesse grupinho do meio, certo? Nesse grupo do meio, conta-se verde com vermelha, que é a mesma coisa de vermelha com verde, certo? Então nesse caso aqui, esse grupo verde com vermelho aqui não precisa contar, porque nós não estamos interessados na ordem que as bolinhas saem. Nós estamos interessados apenas na cor, certo? Ok, vamos então agora mostrar aqui quantos elementos surgiram nesse nosso espaço amostral, certo? Então o espaço amostral é tudo isso que nós fizemos aqui. Vamos contar as possibilidades. Então eu tenho uma dupla vermelho com vermelho, eu tenho 6 duplas vermelho com verde e mais 3 duplas verde com verde. Me dá um total aqui de quanto? De 10 possibilidades de retirar 2 bolinhas de dentro dessa caixinha, tá bom? Então a probabilidade aqui vai ser 6 entre 10. Então eu tenho 6 possibilidades de tirar uma bolinha vermelha e verde entre as 10 possibilidades totais. 6 dividido para 10, nesse caso seria 6 décimos. Ou melhor, vamos fazer logo aqui uma mudancinha, já que é transformar em porcentagem. Então seria, se nós multiplicarmos isso aqui por 10, e aqui em cima por 10 também, a gente tem aí o que nós desejamos, certo? Deixa eu retornar aqui um pouquinho, que a minha tela aqui ficou muito baixa. Vou fazer do lado de cá. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, ficaria 60 sobre 100. Que por natureza já é 60%, certo? Então aqui nós temos 60%, seria a resposta desse nosso exercício aqui, certo? Então se você tem 5 bolinhas brancas, 5 bolinhas dentro de uma caixa, sendo 2 delas vermelhas e 3 delas verdes, existe 60% de chance de que, se você for retirar 2 bolinhas de dentro dessa caixinha,
de que elas sejam uma vermelha e uma verde, tá bom? Então é nesse sentido que vocês vão trabalhar a ideia de probabilidades, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu dividi para vocês os exemplos em 4 telinhas. No primeiro quadrinho aqui eu defini juntamente com vocês a ideia de o que seria a probabilidade, está aí. E na segunda eu fiz mais um exemplo, e na terceira aqui eu coloquei perdão, eu coloquei aqui um exemplo um pouco mais profundo. Legal? Vamos fazer o último exemplo aqui de probabilidades. Joia. Nesse caso aqui, vamos imaginar o seguinte: suponha que nós temos uns cartõezinhos. Deixa eu desenhar aqui uns cartõezinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou usar pouco aqui para a gente poder não estender demais, mas aqui vale para qualquer quantidade, tá bom? Nesse caso aqui, deixa eu até botar mais aqui, 5, 6, 7. 7 cartõezinhos. E eu vou numerar esses cartões, tá bom? Olha só, vamos enumerar esses cartõezinhos aqui de 1 até 7. Olha só, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, os meus cartõezinhos agora estão enumerados de 1 até 7. Joinha. Agora suponha o seguinte, que eu vou pegar aqui, vou pintar esses cartõezinhos. Na verdade seria mais ou menos a ideia de virar eles para baixo, tá bom? Então quando eu pintar eles aqui, eu vou estar virando eles para baixo. Então mais ou menos dizer o seguinte, eu vou pintar um deles aqui de vermelho, vou só riscar o vermelho por cima, outro aqui eu vou pintar de vermelho, e o outro aqui eu vou pintar de vermelho. Eu pintei 3 desses cartõezinhos de vermelho e vou virar eles para baixo. Imagina que eu estou virando eles para baixo, certo? Então eu tenho 7 cartõezinhos, pintei 3 de vermelho e vou virar eles para baixo. Virar para baixo seria o mesmo que não ver nada neles, certo? Então eu vou fazer aqui, eu vou apagar aqui, pronto. Os meus cartõezinhos estão virados para baixo. E a minha pergunta é, eu quero desvirar um desses cartões e quero saber a probabilidade que eu tenho. Ó, qual seria a probabilidade de quando eu desvirar um desses cartões ao acaso, ele seja vermelho, certo? Vocês se lembram aí que nós pintamos 3 de vermelho, não foi isso? Então vai ficar 3 entre 7, ok? Por quê? Porque só foram pintados 3 de vermelho e o total são 7 cartõezinhos. Dividindo então 3 para 7, o que nós teríamos? Vamos fazer uma continha bem básica aqui. 3 dividido para 7. Ó. Não dá para dividir, coloca um 0 e um 0 e uma vírgula aqui. Vai ficar 30 dividido por 7, que vai dar 4 vezes 7 é 28, vai sobrar 2. Coloca mais um zerinho aqui. Fica 2. 2 vezes 7, 14, sobra 6. Mais um zerinho aqui, fica 60 para 7. Vai dar 8. 7 vezes 8 dá 56, sobra mais 4. E assim por diante. Então vai dar isso aqui, ó. 0,428. Certo? Então, vamos colocar aqui agora. 0,428. 0,428. Transformando isso aqui em porcentagem, que é o mesmo que mudar a vírgula para a direita, vai dar 42,8%, certo? Pronto. Essa aqui é na verdade a ideia de calcular a probabilidade, tá bom? Então chegamos ao exemplo final de nossa probabilidade aí, tá bem? Lembrando que nesse caso aqui, quando você chega no número decimal para transformar em porcentagem, basta vocês pegarem esse número e multiplicar por 100, certo? Que aí vocês já vão ter o resultado aqui em porcentagem, certo? Então aí está, nossos exemplos de
probabilidade. Combinado, né, galera? Façam mais exercícios e fiquem craques, tá bom? Um abraço.